Ele seguiu a irmã à noite e viu algo que jamais poderá contar. Miguel nunca imaginou que a preocupação com Ana o levaria a um mistério tão profundo. Desde que a adolescência chegou, as saídas dela se tornaram mais frequentes e as conversas mais evasivas. Desconfiado, numa noite qualquer, ele decidiu segui-la, o coração batendo forte no peito. Ana caminhava com passos apressados, passando por ruas mal iluminadas, até chegar a uma antiga casa isolada no meio de uma densa floresta. As árvores ao redor pareciam imensas, como se estivessem protegendo os segredos que se escondiam naquele lugar. Miguel se escondeu nas sombras, sua respiração ofegante. A casa estava em ruínas. Janelas quebradas e portas rangendo ao vento davam um ar fantasmagórico. O medo o abraçou, mas a curiosidade foi mais forte. Ele viu Ana entrando na casa, sua silhueta desaparecendo na escuridão. Miguel hesitou, mas não pôde ficar parado. Aproximou-se lentamente, a adrenalina pulsando nas veias. Por dentro, o som de murmúrios e cantos estranhos preenchia o ar, fazendo os cabelos de Miguel se arrepiarem. Não era um simples encontro. Era algo muito mais sinistro. Estarrecido, ele se encolheu nas sombras, enquanto a cena se desenrolava diante de seus olhos. Os rostos encapuzados se moviam como sombras, e o artefato pulsava em um ritmo hipnótico, como se tivesse vida própria. Miguel tentava entender o que estava acontecendo, seu coração martelando na cabeça. O que era aquilo? E por que Ana estava ali? Então uma mão suave pousou em seu ombro, interrompendo seus pensamentos. Miguel virou-se rapidamente, encontrando o olhar firme de Ana. O choque no rosto dela fez seu coração parar. Você não deveria estar aqui. Algumas coisas não foram feitas para serem vistas. Ela disse, a voz cheia de urgência e medo. Naquele instante, o mundo ao redor dele se desfez. Miguel sentiu o peso de um segredo caindo sobre ele, erguendo uma barreira invisível entre os irmãos. Ana não era apenas sua irmã. Agora, ela era um enigma a ser desvendado. Miguel se viu diante de uma escolha agonizante. Desvendar a verdade aterradora que ameaçava a vida dela e de todos ali, ou mergulhar em um silêncio protetor que poderia custar sua própria sanidade. O que ele viu naquela casa poderia destruí-los, e ao mesmo tempo ele sabia que não poderia ignorar. Os rituais dentro da casa se intensificavam, e a atmosfera ficava cada vez mais densa, quase palpável. O que estava atrás daquela porta? E qual era o verdadeiro custo de continuar em silêncio? Essas perguntas ecoaram na mente de Miguel enquanto a cena se desenrolava. A tensão pairava no ar, e ele sabia que nada seria como antes, como se o futuro estivesse envolto em uma névoa aterrorizante. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel estava paralisado, o olhar fixo em Ana.
O tempo parecia ter parado. Você não deveria estar aqui, ela repetiu, os olhos exalando uma mistura de medo e preocupação. O peito de Miguel se apertou. Ele queria entender, mas a urgência na voz da irmã soava como um aviso. Um eco distante de que talvez, apenas talvez, o que ele visse naquela casa não fosse para quem tinha um coração vulnerável. Os murmúrios aumentaram, e Ana puxou Miguel para o lado, tentando levá-lo para longe, mas a gravidade daquela cena o mantinha enraizado. Outro homem encapuzado, mais alto que os demais, avançou em direção ao círculo. Sua presença quase tangível. Ele segurava um punhal que brilhava tanto quanto o artefato no centro. O clima estava tenso, como se uma tempestade prestes a estourar se concentrou ali. Eu não posso deixar você ficar. Isso é perigoso. Mas antes que Miguel pudesse protestar ou compreender a extensão daquele perigo, um grito cortou o ar. Uma mulher do círculo havia se atirado contra o homem com o punhal. Uma cena horrenda tomou forma. A luta desenfreada engolindo a sala em gritos de pavor e dor. O punhal caiu e a mulher caiu ao chão, seu capuz caindo para revelar um rosto familiar. Era Clara, a melhor amiga de Miguel. O choque atravessou seu corpo como um raio. Miguel! Clara gritou, sua voz entrecortada enquanto a vida se esvaía dela. Eles não são quem você pensa que são. Os olhos de Ana se alargaram e, por um momento, todo mundo à sua volta desapareceu. O que ela estava escondendo? Miguel sentiu um nó na garganta, um desespero tomando conta dele. Clara, não! Ele tentou se aproximar, mas Ana segurou seu braço com força, seu rosto agora marcado por uma mistura de raiva e desespero. Você não pode! Eles vão te matar! Gritou Ana, puxando-o para trás enquanto a confusão se espalhava. Os encapuzados começaram a se agitar, a atmosfera cheia de cólera e medo. Por que, Ana? O que está acontecendo aqui? A voz de Miguel tremia. O coração batia descontrolado, mas ele não conseguia se mover. A cena à frente explodia em caos, como se o próprio inferno tivesse se abrido. Então, o homem de capuz mais alto levantou o punhal ensanguentado, gritando algo que ecoava em um tom sombrio. Um sangue, um sacrifício, ele bradou. E com este sacrifício, nosso poder se renova. O ar ficou pesado, uma força invisível parecia pulsar na casa, e a sensação de pavor se intensificou. Miguel não queria acreditar. Aquela não era a verdade. Eles não podiam estar fazendo algo tão terrível. Não poderia ser. O choque em seus olhos estava se transformando em um mar de incerteza. Ana estava diferente. Havia algo nela que ele não conseguia capturar. O olhar dela, agora determinado, parecia escondia um segredo muito mais profundo do que o caos diante deles. Você precisa saber, eu não sou só sua irmã, Ana confessou, quase como um sussurro afogado pelo tumulto. Eu faço parte disso. Precisa entender, Miguel. As palavras dela foram um estalo, uma faísca que incidiu sobre a confusão na mente de Miguel. Sua visão se embaçou enquanto a verdade começava a se desenhar. Ana não era uma simples irmã. Ela tinha laços com aquele ritual, com aquelas sombras. Claramente algo estava prestes a desmoronar, e ele sentiu que nada seria como antes.
Ele precisaria decidir: continuar nessa insanidade ou buscar a verdade a todo custo. Mesmo que isso significasse perder Ana para sempre. E dentro dele uma pergunta ecoou. Ela realmente estava do lado dele? Era essa a verdadeira face dela ou apenas uma máscara? O ar parecia mais pesado enquanto ele ponderava essas verdades. E naquele instante, tudo o que ele conhecia estava em jogo. Miguel estava paralisado, o olhar fixo em Ana. O tempo parecia ter parado. Você não deveria estar aqui, ela repetiu, os olhos exalando uma mistura de medo e preocupação. O peito de Miguel se apertou. Ele queria entender, mas a urgência na voz da irmã soava como um aviso. Um eco distante de que, talvez, apenas talvez, o que ele visse naquela casa não fosse para quem tinha um coração vulnerável. Os murmúrios aumentaram, e Ana puxou Miguel para o lado, tentando levá-lo para longe, mas a gravidade daquela cena o mantinha enraizado. Outro homem encapuzado, mais alto que os demais, avançou em direção ao círculo, sua presença quase tangível. Ele segurava um punhal que brilhava tanto quanto o artefato no centro. O clima estava tenso, como se uma tempestade prestes a estourar se concentrasse ali, no meio das sombras. Você não sabe o que eles estão fazendo. Ana sussurrou, sua expressão mudando rapidamente de pânico para determinação. Eu não posso deixar você ficar. Isso é perigoso. Mas antes que Miguel pudesse protestar ou compreender a extensão daquele perigo, um grito cortou o ar. Uma mulher do círculo havia se atirado contra o homem com o punhal. O choque atravessou seu corpo como um raio. Miguel! Clara gritou, sua voz entrecortada enquanto a vida se esvaía dela. Eles não são quem você pensa que são. Os olhos de Ana se alargaram e por um momento todo o mundo à sua volta desapareceu. O que ela estava escondendo? Miguel sentiu um nó na garganta, um desespero tomando conta dele. Clara, não! Ele tentou se aproximar, mas Ana segurou seu braço com força. Seu rosto agora marcado por uma mistura de raiva e desespero. Você não pode! Eles vão te matar! Gritou Ana, puxando-o para trás enquanto a confusão se espalhava. Os encapuzados começaram a se agitar, a atmosfera cheia de cólera e medo. Por que, Ana? O que está acontecendo aqui? A voz de Miguel tremia. O coração batia descontrolado, mas ele não conseguia se mover. A cena à frente explodia em caos, como se o próprio inferno tivesse se aberto. Então, o homem de capuz mais alto levantou o punhal ensanguentado, gritando algo que ecoava em um tom sombrio. Um sacrifício! Ele bradou. E com este sacrifício, nosso poder se renova. O ar ficou pesado. Uma força invisível parecia pulsar na casa, e a sensação de pavor se intensificou. Miguel não queria acreditar. Aquela não era a verdade. Eles não podiam estar fazendo algo tão terrível. Não poderia ser. O choque em seus olhos estava se transformando em um mar de incerteza. Ana estava diferente. Havia algo nela que ele não conseguia capturar. O olhar dela, agora determinado, parecia esconder um segredo muito mais profundo do que o caos diante deles. Você precisa saber. Eu
Eu não sou só sua irmã. Ana confessou, quase como um sussurro afogado pelo tumulto. Eu faço parte disso. Precisa entender, Miguel. As palavras dela foram um estalo, uma faísca que incidiu sobre a confusão na mente de Miguel. Sua visão se embaçou enquanto a verdade começava a se desenhar. Ana não era uma simples irmã. Ela tinha laços com aquele ritual, com aquelas sombras. Mas antes que ele pudesse responder, a atmosfera mudou abruptamente. Um clarão ofuscante surgiu do artefato no centro do círculo, fazendo todos pararem. Miguel quase pôde sentir a eletricidade no ar. A luz se expandiu, revelando uma figura no centro do círculo. Estava vestida de maneira exuberante, e seu rosto era familiar. Era a mãe deles. Mãe? Murmurou Miguel, a voz trêmula. Ele não podia acreditar. Ela estava viva. O casal pôs-se de lado, revelando a matriarca, aparentemente intacta, mas com olhos que brilhavam de um jeito que Miguel nunca havia visto. Era uma mistura de poder e algo mais sinistro. Mãe, o que está acontecendo? Miguel perguntou, sentindo um frio na espinha. Mas a mulher não olhou para ele. Com um olhar profundo e penetrante, ela observou Ana. Você falhou em proteger o que é nosso, filha. Agora o preço será cobrado. As palavras da mãe reverberaram no silêncio. O ar se encheu de uma tensão palpável. Miguel ficou pasmo. Ele sempre tinha pensado que sua mãe havia morrido em um acidente. Agora, ele percebia que havia muito mais em jogo do que nunca imaginara. Tudo o que conhecia estava desmoronando. Ele falhou em decifrar quem Ana realmente era. E agora, seu coração pulsava de medo. A verdade é muito mais profunda do que você pode compreender, meu filho. A mãe falou, a voz imponente. Ela se virou para o círculo e o punhal estava sobre a mesa, brilhando com um brilho ameaçador. Precisamos preparar o espetáculo. O nosso legado deve viver, mesmo que em sacrifício. Miguel não sabia o que fazer. Sua mente girava. Ele havia perdido a irmã, e agora a mãe surgiu com um papel que parecia ser o centro de tudo. A respiração falhava enquanto ele olhava para Ana. Ela estava pálida, mas seu olhar era firme. Miguel percebeu que, no fundo, ela sabia mais do que deixava transparecer. O peso dos segredos oscilava como uma lâmina afiada entre eles. E naquele momento, uma pergunta ecoou em sua mente. Até que ponto o amor pelos laços familiares o levaria? A história não era simplesmente sobre proteções ou rituais. A verdade estava escondida sob camadas e camadas de traição e segredos. Enquanto o ritual prosseguia, Miguel percebeu que a escolha era agora dele. Seria ele um guardião ou um rebelde? Miguel estava paralisado, o olhar fixo em Ana. O tempo parecia ter parado. Eu não deveria estar aqui, ela repetiu, os olhos exalando uma mistura de medo e preocupação. O peito de Miguel se apertou. Ele queria entender, mas a urgência na voz da irmã soava como um aviso, um eco distante de que talvez AP
Os murmúrios aumentaram, e Ana puxou Miguel para o lado, tentando levá-lo para longe. Mas a gravidade daquela cena o mantinha enraizado. Outro homem encapuzado, mais alto que os demais, avançou em direção ao círculo, sua presença quase tangível. Ele segurava um punhal que brilhava tanto quanto o artefato no centro. O clima estava tenso, como se uma tempestade prestes a estourar se concentrasse ali, no meio das sombras. Você não sabe o que eles estão fazendo. Ana sussurrou, sua expressão mudando rapidamente de pânico para determinação. Eu não posso deixar você ficar. Isso é perigoso. Mas antes que Miguel pudesse protestar ou compreender a extensão daquele perigo, um grito cortou o ar. Uma mulher do círculo havia se atirado contra o homem com o punhal. Uma cena horrenda tomou forma. A luta desenfreada engolindo a sala em gritos de pavor e dor. O punhal caiu e a mulher caiu ao chão. Seu capuz caindo para revelar um rosto familiar. Era Clara, a melhor amiga de Miguel. Miguel! Clara gritou, sua voz entrecortada enquanto a vida se esvaía dela. Eles não são quem você pensa que são. Os olhos de Ana se alargaram, e por um momento todo o mundo à sua volta desapareceu. O que ela estava escondendo? Miguel sentiu um nó na garganta, um desespero tomando conta dele. Clara, não! Ele tentou se aproximar, mas Ana segurou seu braço com força. Seu rosto agora marcado por uma mistura de raiva e desespero. Você não pode! Eles vão te matar! Gritou Ana, puxando-o para trás, enquanto a confusão se espalhava. Os encapuzados começaram a se agitar, a atmosfera cheia de cólera e medo. Por que, Ana? O que está acontecendo aqui? A voz de Miguel tremia. O coração batia descontrolado, mas ele não conseguia se mover. A cena à frente explodia em caos, como se o próprio inferno tivesse se aberto. Então, o homem de capuz mais alto levantou o punhal ensanguentado, gritando algo que ecoava em um tom sombrio. Um sangue! Um sacrifício! Ele bradou. E com este sacrifício, nosso poder se renova. O ar ficou pesado. Uma força invisível parecia pulsar na casa. E a sensação de pavor se intensificou. Miguel não queria acreditar. Aquela não era a verdade. Eles não podiam estar fazendo algo tão terrível. Não poderia ser. O choque em seus olhos estava se transformando em um mar de incerteza. Ana estava diferente. Havia algo nela que ele não conseguia capturar. O olhar dela, agora determinado, parecia esconder um segredo muito mais profundo do que o caos diante deles. Você precisa saber. Eu não sou só sua irmã, Ana confessou, quase como um sussurro afogado pelo tumulto. Eu faço parte disso. Precisa entender, Miguel. As palavras dela foram um estalo. Uma faísca que incidiu sobre a confusão na mente de Miguel. Sua visão se embaçou enquanto a verdade começava a se desenhar. Ana não era uma simples irmã. Ela tinha laços com aquele ritual, com aquelas sombras. Mas antes que ele pudesse responder, a atmosfera mudou abruptamente. Um clarão ofuscante surgiu do artefato no centro do círculo, fazendo todos pararem. Miguel quase pôde sentir a eletricidade no ar.
A luz se expandiu, revelando uma figura no centro do círculo. Estava vestida de maneira exuberante e seu rosto era familiar. Era a mãe deles. Mãe? Murmurou Miguel, a voz trêmula. Ele não podia acreditar. Ela estava viva? O casal pôs-se de lado, revelando a matriarca, aparentemente intacta, mas com olhos que brilhavam de um jeito que Miguel nunca havia visto. Era uma mistura de poder e algo mais sinistro. Mãe, o que está acontecendo? Miguel perguntou, sentindo um frio na espinha. Mas a mulher não olhou para ele. Com um olhar profundo e penetrante, ela observou Ana. Você falhou em proteger o que é nosso, filha. Agora o preço será cobrado. As palavras da mãe reverberaram no silêncio. O ar se encheu de uma tensão palpável. Miguel ficou pasmo. Ele sempre tinha pensado que sua mãe havia morrido em um acidente. Agora, ele percebia que havia muito mais em jogo do que nunca imaginara. Tudo o que conhecia estava desmoronando. Ele falhou em decifrar quem Ana realmente era, e agora seu coração pulsava de medo. A verdade é muito mais profunda do que você pode compreender, meu filho. A mãe falou, a voz imponente. Ela se virou para o círculo e o punhal estava sobre a mesa, brilhando com um brilho ameaçador. Precisamos preparar o espetáculo. O nosso legado deve viver, mesmo que em sacrifício. Miguel não sabia o que fazer. Sua mente girava. Ele havia perdido a irmã, e agora a mãe surgiu com um papel que parecia ser o centro de tudo. A respiração falhava enquanto ele olhava para Ana. Ela estava pálida, mas seu olhar era firme. Miguel percebeu que, no fundo, ela sabia mais do que deixava transparecer. De repente, uma explosão de luz coruscante aconteceu. O artefato começou a vibrar, e as sombras na sala pareceram ganhar vida própria. O som de gritos e murmúrios intensificou, criando uma cacofonia ensurdecedora. Miguel tentou segurar Ana, mas algo puxou sua atenção. Uma porta, onde antes não havia nada, se abriu no fundo da sala. Do interior, uma figura emergiu, envolta em uma névoa negra. É hora de revelar a verdade, a figura anunciou, e quando ela deu um passo à frente, Miguel se congelou. O rosto que olhou para ele era o mesmo que o seu, reflexo perfeito. Ele se viu encarando uma versão dele, mas havia um brilho maligno nos olhos daquela cópia. Miguel sentiu um choque profundo, sua mente tentando processar o que estava acontecendo. Até onde aquela verdade parecia real. Miguel, você não é quem pensa que é. A figura sussurrou e o mundo ao redor dele desmoronou. A dor e a confusão cresceram em seu peito. O que era essa revelação? Aquela não era apenas uma batalha por poder. Era uma luta pela identidade. A cada respiração, a certeza de quem ele era se apagava lentamente, e o sentimento de que tudo poderia ser uma farsa o consumia. A sala ficou em silêncio. Todos os olhos estavam nele, e Miguel percebeu que agora não só tinha que enfrentar o que se desenrolava diante dele, mas também quem realmente era. Com a identidade em risco e sua linha de sangue ameaçada, ele poderia realmente confiar na irmã que um dia considerou ser sua amiga.
Nesse momento, tudo o que ele conhecia estava em jogo, e a verdade agonizante da sua própria existência parecia prestes a estourar como vidro quebrado. Miguel estava paralisado, o olhar fixo em Ana. O tempo parecia ter parado. Você não deveria estar aqui, ela repetiu. O peito de Miguel se apertou. Ele queria entender, mas a urgência na voz da irmã soava como um aviso, um eco distante de que talvez, apenas talvez, o que ele visse naquela casa não fosse para quem tinha um coração vulnerável. Os murmúrios aumentaram, e Ana puxou Miguel para o lado, tentando levá-lo para longe. Mas a gravidade daquela cena o mantinha enraizado. Outro homem encapuzado, mais alto que os demais, avançou em direção ao círculo, sua presença quase tangível. Ele segurava um punhal, que brilhava tanto quanto o artefato no centro. O clima estava tenso, como se uma tempestade prestes a estourar se concentrasse ali, no meio das sombras. Você não sabe o que eles estão fazendo, Ana sussurrou, sua expressão mudando rapidamente de pânico para determinação. Eu não posso deixar você ficar. Isso é perigoso. Mas antes que Miguel pudesse protestar ou compreender a extensão daquele perigo, um grito cortou o ar. Uma mulher do círculo havia se atirado contra o homem com o punhal. Era Clara, a melhor amiga de Miguel. O choque atravessou seu corpo como um raio. Miguel! Clara gritou, sua voz entrecortada enquanto a vida se esvaía dela. Eles não são quem você pensa que são. Os olhos de Ana se alargaram e por um momento todo o mundo à sua volta desapareceu. O que ela estava escondendo? Miguel sentiu um nó na garganta, um desespero tomando conta dele. Clara, não! Ele tentou se aproximar, mas Ana segurou seu braço com força. Seu rosto agora, marcado por uma mistura de raiva e desespero. Você não pode! Gritando algo que ecoava em um tom sombrio. Um sangue, um sacrifício, ele bradou. E com este sacrifício, nosso poder se renova. O ar ficou pesado. Uma força invisível parecia pulsar na casa, e a sensação de pavor se intensificou. Miguel não queria acreditar. Aquela não era a verdade. Eles não podiam estar fazendo algo tão terrível. Não poderia ser. O choque em seus olhos estava se transformando em um mar de incerteza. Ana estava diferente. Havia algo nela que ele não conseguia capturar. O olhar dela, agora determinado, parecia esconder um segredo muito mais profundo do que o caos diante deles. Você precisa saber. Eu não sou só sua irmã, Ana confessou, quase como um sussurro afogado pelo tumulto. Eu faço parte disso. Precisa entender, Miguel. As palavras dela foram um estalo, uma faísca que incidiu sobre a confusão na mente de Miguel. Sua visão se embaçou enquanto a verdade começava a se desenhar. Ana não era uma simples irmã. Ela tinha laços com aquele ritual, com aquelas sombras. Mas antes que ele pudesse responder, a atmosfera mudou abruptamente. Um clarão ofuscante surgiu do artefato no centro do círculo, fazendo todos pararem. Miguel quase pôde sentir a eletricidade no ar. A luz se expandiu, revelando uma figura no centro do círculo. Estava vestida de maneira exuberante e seu rosto
era familiar. Era a mãe deles. Mãe, murmurou Miguel, a voz trêmula. Ele não podia acreditar. Ela estava viva. O casal pôs-se de lado, revelando a matriarca, aparentemente intacta, mas com olhos que brilhavam de um jeito que Miguel nunca havia visto. Era uma mistura de poder e algo mais sinistro. Mãe, o que está acontecendo? Miguel perguntou, sentindo um frio na espinha. Mas a mulher não olhou para ele. Com um olhar profundo e penetrante, ela observou Ana. Você falhou em proteger o que é nosso, filha. Agora o preço será cobrado. As palavras da mãe reverberaram no silêncio. O ar se encheu de uma tensão palpável. Miguel ficou pasmo. Ele sempre tinha pensado que sua mãe havia morrido em um acidente. Agora, ele percebia que havia muito mais em jogo do que nunca imaginara. Tudo o que conhecia estava desmoronando. Ele falhou em decifrar quem Ana realmente era. E agora, seu coração pulsava de medo. A verdade é muito mais profunda do que você pode compreender, meu filho. A mãe falou, a voz imponente. Ela se virou para o círculo, e o punhal estava sobre a mesa, brilhando com um brilho ameaçador. Precisamos preparar o espetáculo. O nosso legado deve viver, mesmo que em sacrifício. Miguel, ainda atordoado, observava cada movimento. Então, ele sentiu algo estranho, um frio intenso que percorreu sua espinha. Algo não estava certo. E, de repente, uma explosão de ar quente irrompeu da sala ao redor deles. As paredes começaram a vibrar. O chão tremia, como se o próprio mundo estivesse prestes a desabar. Miguel olhou para Ana. Ela estava pálida, mas seu olhar era firme. De repente, o artefato central começou a girar, em uma velocidade desesperada. As sombras ao redor se tornaram mais densas, e a figura da mãe desapareceu em uma nuvem de fumaça. Miguel gritou, e foi cortado por uma visão que o paralisou. A figura que até então se mostrava ser a mais perigosa na sala, agora transformou-se em uma outra mulher, mais jovem, com cabelos de fogo e olhos penetrantes. Sou eu. Sou você, a mulher respondeu, como se pudesse ouvir o pensamento de Miguel. Estamos ligadas, Miguel. As sombras que você teme são minhas e suas. Você é um deles. A revelação caiu como um raio. Miguel sentiu o chão sob seus pés se abrir. Ele estava em meio a um mistério maior que ele mesmo. A voz da nova figura ecoou na mente de todos como um eco. Para nós, o sacrifício já foi feito. Para nós, o que se perde é o que se ganha. Miguel olhou para Ana, incapaz de processar tudo. E então, como se isso não fosse o suficiente, um dos encapuzados mexeu-se e, num movimento rápido, mostrou seu rosto. Era o pai dele, com um olhar perdido, mas determinado. Não é só sangue que nos liga, Miguel. Você deve escolher. As palavras soaram como um alerta. Miguel tremia, a verdade profunda e devastadora envolvendo-o como uma tempestade. Ele não sabia mais em quem acreditar. Solidariedade ou traição. O que era real e o que era apenas uma ilusão. Cada batida do seu coração pulsava a incerteza. E diante do caos, ele percebeu que sua escolha poderia mudar tudo. Mas até que ponto?
Era hora de desvendar o último mistério. E ele sabia, por trás daquela escolha, havia um preço a se pagar. Miguel estava paralisado, o olhar fixo em Ana. O tempo parecia ter parado. Você não deveria estar aqui, ela repetiu, os olhos exalando uma mistura de medo e preocupação. O peito de Miguel se apertou. Ele queria entender, mas a urgência na voz da irmã soava como um aviso, um eco distante de que talvez, apenas talvez, o que ele visse naquela casa não fosse para quem tinha um coração vulnerável. Os murmúrios aumentaram, e Ana puxou Miguel para o lado, tentando levá-lo para longe, mas a gravidade daquela cena o mantinha enraizado. Outro homem encapuzado, mais alto que os demais, avançou em direção ao círculo, sua presença quase tangível. Ele segurava um punhal que brilhava tanto quanto o arte. Ana sussurrou, sua expressão mudando rapidamente de pânico para determinação. Eu não posso deixar você ficar. Isso é perigoso. Mas antes que Miguel pudesse protestar ou compreender a extensão daquele perigo, um grito cortou o ar. Miguel viu uma mulher do círculo atirando-se contra o homem com o punhal. O caos tomou conta, e ele ficou paralisado, observando o que acontecia. O punhal caiu, e a mulher desabou ao chão. Um capuz escorregou, revelando o rosto de Clara, sua melhor amiga. Miguel, ela gritou, sua voz entrecortada enquanto a vida se esvaía. Eles não são quem você pensa que são. O mundo ao redor deles parecia desabar. Miguel sentiu um nó na garganta, uma onda de desespero desesperado. Clara! Não! Ele se moveu, mas Ana o segurou, com um olhar de raiva misturado a desespero. Você não pode! Eles vão te matar! Gritou ela, puxando para trás. O clima se tornava caótico. Por que, Ana? O que está acontecendo aqui? Sua voz tremia, o coração batendo descontrolado, enquanto a cena diante dele se tornava um inferno. O homem encapuzado ergueu o punhal ensanguentado. Um sangue, um sacrifício. Jen bradou. E com este sacrifício, nosso poder se renova. A atmosfera se tornou pesada, e a sensação de pavor crescia como uma tempestade se formando no horizonte. Miguel não queria acreditar. Aquela não era a verdade. Ele olhou para Ana. Algo estava mudado. O olhar dela era um misto de medo e determinação. Você precisa saber. Eu não sou só sua irmã. Ela confessou, quase como um sussurro, afogado pelo tumulto. Eu faço parte disso. Precisa entender, Miguel. Neste instante, tudo parecia desmoronar. Um clarão iluminou a sala, partindo a escuridão em um modo que quase ofuscava. Miguel piscou, tentando entender o que estava acontecendo, quando um grito rasgou o ar. Algo inesperado e enlouquecedor irrompeu do artefato central. Uma sombra saiu dele, uma figura de um jovem, que olhou Miguel com olhos que refletiam dor. Irmão, gritou ele, você não me reconhece? Eu sou você! Miguel sentiu seu mundo girar. Essa pessoa, essa imagem, era igual a ele, mas como era possível? Senhor, o que estava acontecendo? A sala parou. Todos olhavam para aquele jovem. Um misto de confusão e horror tomou conta do ambiente. Eu sou o que você deixou para trás, o irmão que você nunca soube que tinha. Ana ficou rígida, o choque evidente em seu rosto.
Isso não pode ser. Como, Miguel? Por favor, escutem, gritou o jovem. Vocês não sabem a verdade. O que realmente somos. Quem nós realmente somos. Suas palavras reverberaram na sala. Miguel sentiu as paredes se fecharem ao seu redor, a realidade desmoronando. Eu estava preso, mas agora estou livre. O sacrifício que está prestes a acontecer é para trazer poder, não só para essa seita, mas para você, Miguel. Para nós. Miguel estava em estado de choque. Suas pernas fraquejavam. Ele não sabia se deveria avançar ou recuar. O que isso tudo significava. Quem ele era. O que estava em jogo. E Ana. O olhar dela havia mudado. Mas para onde isso os levaria? Os murmúrios começaram novamente, em um crescendo desesperado. O círculo se desfez, enquanto a verdade começava a pingar, gota a gota, na mente de Miguel. Era como se um novo quebra-cabeça estivesse sendo montado, e as peças estavam surgindo onde antes não havia nada. Ele olhou para Ana, que agora parecia mais uma estranha do que uma irmã. Não podemos deixar isso acontecer, Miguel. É a nossa chance. A urgência na voz de Ana misturava-se com a confusão interna dele. Mas antes que pudesse responder, um som forte, como um estrondo, sacudiu a sala. A estrutura da casa começou a se desfazer, como se a própria natureza estivesse se voltando contra eles. Miguel percebeu que estava no centro de um poderes celestiais e humanos. E, antes que abortassem qualquer plano, a sala se iluminou com um brilho intenso. O tudo ao redor dele desapareceu. Ele estava novamente só, perdido em meio a uma escuridão palpável, sem saber o que era sonho ou realidade. A única certeza que restava era a urgente pergunta batendo em sua mente. Quem realmente era? Miguel estava envolto em uma escuridão espessa, tentando entender o que aquelas palavras significavam. O eco do outro Miguel, o irmão, que nunca soube que tinha. O que você quer dizer com isso? Ele gaguejou, cada palavra se arrastando como se estivesse carregando um peso insuportável. Os olhos do garoto, que se parecia tanto com ele, eram profundos, cheios de dor e desespero. Você precisa ouvir. A voz dele era um sussurro ansioso, como se a verdade fosse um segredo perigoso demais para ser revelado alto. Fui criado nas sombras, como nós sempre fomos. A nossa verdadeira herança vai além do que você imagina. Ana deu um passo à frente, seus olhos arregalados e a expressão marcando uma mistura de raiva e desespero. Isso não é verdade. Miguel, não escute. Eles estão tentando te manipular. A afeição dela se contorcia em um tipo de urgência, seus músculos tensos, como se estivesse pronta para atacar. O que ela sabia que Miguel não sabia? Ou seria o contrário? O ambiente começou a tremer. O chão sob seus pés parecia pulsar, e o artefato no centro do círculo vibrava como se estivesse vivo. Os encapuzados, antes tão seguros, estavam começando a mostrar sinais de pânico. Alguns murmuravam entre si, a atmosfera se tornando elétrica, carregada de uma energia que ameaçava explodir a qualquer momento. De repente, uma luz intensa emergiu do artefato,
e uma figura mais se destacou à frente. Era Clara, de novo, mas seu olhar estava mudado, mais penetrante. "Para de me olhar assim!" ela gritou, sua voz arrastada por um desespero e um poder que fazia o coração de Miguel disparar. "Nenhum de vocês entendeu. Nós somos." Antes que pudesse completar a frase, o artefato explodiu em um brilho ofuscante. Miguel se virou para proteger os olhos e, quando abriu, viu que a sala havia mudado. Eles não estavam mais na velha casa. Estavam em um lugar que se assemelhava a uma dimensão diferente, um espaço entre linhas do tempo. Isso não era só um ritual. Era algo. Um círculo se formou ao redor de Miguel, e uma voz profunda ecoou: "Você é a chave. O que foi perdido há muito tempo pode ser restaurado ou destruído." O poder parecia esmagar, e Miguel chamou: "O que você quer de mim?" Mas antes que alguém pudesse responder, algo emergiu da escuridão. Ele reconhecia aquele olhar. Era o pai deles, que Miguel acreditava estar morto. "Surpresa, filho." A voz dele era um rosnado. "Você tem mais poder do que pensa, e isso faz de você o alvo. Se você não seguir o que está destinado, sofrerá as consequências." O choque tomou conta. Miguel sentiu como se tivesse sido empurrado para trás, seu coração disparado. A casa, os rituais, os sacrifícios, tudo isso tinha sido projetado para manipulá-lo. Os encapuzados murmurar sobre Alan, o verdadeiro criador dos rituais. Era um jogo e ele já estava no centro dele. Ana olhou de Miguel para seu pai, uma lágrima escorrendo por seu rosto. "Miguel, não! Ele quer puxar você para o lado dele." Mas a voz dela era um eco distante. Miguel hesitou, uma decisão insustentável se formando, enquanto tudo ao seu redor começava a colidir com um medo palpável. Ele não sabia em quem confiar, nem o que fazer. Ele era parte de algo muito maior, e enquanto a sala começava a girar como um redemoinho, uma única pergunta ressoava em sua mente: até onde ele iria para descobrir a verdade e enfrentar os demônios do passado? Seria ele apenas um peão neste jogo insano, ou encontraria a força para se rebelar e repensar sua própria história? O tempo parecia parar, enquanto as sombras dançavam ao seu redor, deixando Miguel preso entre escolher um caminho para o desconhecido ou cair nas armadilhas que o destino traçava. Miguel estava sentado no chão, o coração martelando no peito. O pai, aquele homem que ele nunca precisou e que achava que estava morto, agora estava bem ali, diante dele. O choque era tão intenso que ele quase não ouviu as palavras que saíam da boca do pai. Você não sabe a verdade, Miguel. O homem falou. O tom impositivo deixava claro que ele estava no controle, ou pelo menos acreditava que estava. A sua mãe não te contou tudo. O que somos, o que fazemos, é mais poderoso do que você poderia imaginar. Ana estava ao lado dele, confusa e brava. Isso não faz sentido. Você só está tentando manipulá-lo. A voz dela tremia,
mas havia uma determinação que brilhava em seus olhos. Miguel, o pai, sorriu. Um sorriso que fez a pele de Miguel arrepiar. Era o tipo de sorriso que um predador teria ao avistar sua presa. Miguel sentiu uma pressão crescente no peito. Pare! O que você quer? Por que está aqui? Ele tentava manter a voz firme, mas não conseguia esconder o medo. O pai levantou a mão e a sala pareceu mudar novamente. As paredes começaram a se desfazer como colapsando sob o peso das revelações. E então, quando Miguel pensou que perderia a consciência, ele ouviu um grito. Era Clara, mas não era um grito comum. Era um grito ensurdecedor. Ela estava no chão, sendo puxada por algo invisível. Miguel, ouvindo seu nome sair dos lábios dela, como uma súplica desesperada, sentiu um nó se formar na garganta. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de maneira que ele nunca esperava. Miguel, ele é a razão pela qual todos estamos aqui. Clara gritou, a voz ecoando como uma advertência. A verdade, você precisa saber. Neste momento, a sala deixou de fazer sentido. As luzes se apagaram e, no escuro, Miguel sentiu uma mão puxá-lo. Ele não sabia se era Ana ou seu pai, mas havia uma força que o arrastava com ferocidade. O pai gritou para ele parar, mas o desespero tomou conta de Miguel. Ele tinha que salvar Clara. Foi então que tudo ficou completamente diferente. Uma luz ofuscante saiu do artefato central. Ele viu sua mãe novamente. Agora, ela era outra. O olhar dela era intenso, e havia algo no rosto que lhe parecia diabólico. O sacrifício deve ser feito, ela declarou, como se estivesse pronunciando uma sentença. Miguel sentiu seu coração paralisar. O que era isso? A mulher que ele amava estava quase irreconhecível. Então, com um gesto rápido, ela apontou para ele. Você precisa se juntar a nós, Miguel. É o seu legado. Você não pode fugir. As palavras dela ficaram ecoando em sua mente enquanto o caos aumentava. O que vocês estão falando? O que foi sacrificado? E por que Clara? O que vocês fizeram? Clara estava em uma luta, mas seus olhos se encontraram com os de Miguel enquanto ela tentava resistir à força invisível que a prendia. A expressão de medo e dor dela imobilizava Miguel. Ele levantou a mão, mas era tarde demais. Então, uma onda de poder assolou a sala. Miguel sentiu uma conexão ardente se formar entre ele e o ambiente, como se ele estivesse sendo puxado para dentro de um ciclo maior. E com isso, uma verdade devastadora e totalmente inesperada irrompeu em sua mente. Não! Miguel gritou. A dor fizera sua estrutura interna estremecer. Ele percebeu que o sacrifício não era apenas de Clara. O verdadeiro sacrifício, ele mesmo, toda a linhagem, a origem. Era ele se tornando parte daquela seita, um peão em um jogo muito maior. E no instante seguinte, o chão desapareceu sob seus pés. Ele se viu caindo num abismo sem fim. O último grito que ecoou foi seu próprio. Não. E nesse momento, a mente de Miguel se dividiu entre o que ele imaginou que fosse real e a verdade devastadora que o aguardava no fundo do abismo. Com tudo desmoronando,
Miguel se questionou. Ele ainda poderia escolher seu próprio destino? A sala se transformara em um labirinto de mentiras, e a única coisa que poderia salvá-lo agora era saber quem ele realmente era, ou o que estava prestes a se tornar. Miguel estava caindo em um abismo profundo. As palavras ecoavam em sua mente, distorcidas e confusas, enquanto a escuridão o envolvia. Ele gritou, mas o som se perdeu na imensidão. Clara estava em perigo. Ele sabia, mas como poderia salvá-la? O desespero apertava seu peito como uma viseira, mas algo dentro dele se acendeu. Uma luz intensa explodiu de repente, e ele se viu de volta à sala, o chão agora tremendo sob seus pés. As sombras dançavam ao redor, como se a casa estivesse viva. Ele piscou, tentando focar em uma realidade que não fazia sentido. Clara! Ele gritou, a voz ecoando enquanto ele se esforçava para ver através da névoa. E então aconteceu. Uma explosão de luz ofuscante irrompeu do artefato no centro do círculo. Miguel se cobriu os olhos apenas para sentir um puxão brusco em seu coração. Quando ele finalmente conseguiu abrir os olhos, tudo ao seu redor tinha mudado. Clara não estava sozinha. Ao seu lado, uma figura familiar e aterrorizante surgiu. Era a mãe dele, mas não a mãe que ele lembrava. Seus olhos estavam brilhantes, mais intensos do que antes, e seu sorriso deu lugar a uma expressão sombria. Miguel, ela disse, e a forma como falou fez uma onda de frio percorrer sua espinha. Eu sempre estive aqui. Você só precisava ver. O ar parecia pesado, e antes que ele pudesse processar a cena, algo explodiu na mente dele. Uma visão, flashes de memórias que não eram suas, mas de alguém mais. A imagem de Ana, jovem, cercada por sombras, proferindo um voto. Eu prometo proteger nosso legado. Não! Não é possível. Miguel gritou, se virando para Ana, à procura de uma explicação. Mas os olhos dela estavam extremamente fixos à frente, o terror estampado em seu rosto. Ana! Ele se aproximou, tentando agarrar seu braço, mas ela se afastou. Você não entende. Ela sussurrou, a voz quebrando. Temos que sacrificar agora. O poder não pode ser interrompido. A revelação o atingiu como um soco. Sacrificar? Clara! A explosão de palavras fazia a sala tremer ainda mais. Ele se virou novamente para Clara, que estava lutando contra a força invisível que a segurava. Os outros encapuzados começaram a murmurar entre si. Mas as palavras não chegavam a Miguel, apenas o som do seu próprio coração acelerado. O pai de Miguel apareceu então, seu olhar feroz. Não hesite, filho. Você é necessário. A sinceridade em sua voz o desestabilizou. O que significava tudo isso? Meu Deus, o legado, o que é isso? Somos parte de um jogo? Miguel mal podia acreditar no que ouvia. Ele não podia se acostumar com a ideia de ser uma peça naquele ritual macabro. Está tudo errado! Ele gritou, e a sala respondeu com um zunido, um eco de dor e discórdia. Miguel, a mãe disse, avançando com olhos cheios de poder. Você é o escolhido. Você faz parte do nosso destino. Não se afaste dele.
E ao mesmo tempo que ela falava, a iluminação começou a oscilar, criando uma atmosfera frenética. A imagem da sombra reverberou em sua mente mais uma vez, e a cena começou a mudar. No lugar do ritual, estavam todos os rostos da sua vida, e uma verdade corrosiva começou a eliminar seu racional. Cada memória batia contra o peito dele. Sua vida não era só sua. Havia algo mais, e isso tinha a ver com aquela seita. Então, em um momento chocante, Miguel se viu cercado. Ele não estava lutando só contra seu destino. Ele era parte dele. Ele tinha que decidir entre se juntar àquela força e aceitar o sacrifício, ou lutar contra tudo isso. Mas, antes de decidir, algo aconteceu. Uma fissura se abriu sob seus pés. Ele olhou para baixo, horrorizado. Lágrimas escorriam pelo rosto de Ana. Por favor, não me deixe, Miguel. Ela estava desesperada. Mas já era tarde demais. O chão se partiu, e um puxão colossal arrancou Miguel da sala. Mas sua mão estava estendida. E em um instante, tudo escureceu. Ele sentiu que o mundo ao seu redor desapareceu, deixando apenas uma única frase ecoando em sua mente. Você nunca deveria ter descoberto a verdade. Agora, Miguel estava em um novo caminho, sem saber se ainda tinha escolha ou se já estava destinado a um destino sombrio envolvendo Clara, Ana e todos que amava. A pergunta ecoava dentro dele: quem ele realmente era? Miguel estava ali, em meio ao caos que se desdobrava à sua frente, com a mente em frangalhos. A luz parecia se estreitar, enquanto Clara lutava. Ele poderia ver o desespero em seus olhos. Clara! Ele gritou, com o coração na garganta. Era como se o mundo estivesse girando freneticamente, e ele estivesse preso no centro de um furacão. Miguel, escute! Ela implorou, a voz tremendo. A verdade precisa ser revelada. Você não pode se juntar a eles. O rosto dela estava pálido, mas havia uma determinação que fazia Miguel sentir que havia uma saída, uma chance de salvar não só Clara, mas a própria Ana. O pai de Miguel estava cada vez mais perto, como uma sombra sufocante. E a presença da mãe deles pairava como uma tempestade iminente. Você tem que aceitar sua parte, Miguel, ele insistiu, o olhar fixo, quase hipnotizante. Mas Miguel não podia se permitir cair na armadilha. Não, eu não sou como vocês. Ele sentiu a energia ao seu redor, como se as palavras pudessem moldar a realidade. Ana ficou entre Miguel e o pai, sua expressão transtornada. Miguel, não podemos deixar que isso aconteça. Não assim. E naquele instante, tudo se cristalizou em um único momento. A conexão entre eles. Miguel olhou profundamente nos olhos de Ana. Sua irmã sempre foi uma lutadora. E mesmo agora, ele via a força que ela possuía. Nós podemos parar isso, juntos. E a verdade surgiu dentro dele como uma corrente elétrica. Ele estava cansado de segredos. Apenas a verdade poderia cortar as correntes que os aprisionavam. O artefato começou a vibrar, e o som se intensificou, quase como um grito de dor. Miguel se lançou aos pés de Clara, que ainda lutava para se libertar. Eu não vou deixar você sozinha.
e com um empurrão de coragem, ele tocou o artefato com sua mão. Uma onda de luz explodiu, envolveu todos e, naquele momento, tudo mudou. A energia pulsante atravessou Miguel e Clara, unindo-os de uma forma que parecia ressoar com cada batida de seus corações. Uma visão surgiu, imagens de uma infância feliz, risos e brincadeiras, momentos que eram apenas dele e de Ana. Quando tudo parecia um sonho, ele entendeu que a força da família estava acima de qualquer ritual sombrio. Clara sorriu pelas primeiras vezes, os olhos brilhando. Você fez isso, Miguel. Você quebrou a maldição. O brilho ao redor começou a ficar mais intenso. E a figura da mãe e a do pai foram se desvanecendo. Não de forma mística, mas como se a própria essência de... Ana puxou Miguel para mais perto, e juntos eles respiraram aliviados. A chuva de sombras que antes os cercava agora se dissipava. O círculo dos encapuzados se desfez, uma expressão de desespero em seus rostos. Mas Clara olhou profundamente para Miguel. Isso ainda não acabou. O sacrifício teve seu preço. E como se cada palavra fosse um aviso, o chão sob eles começou a tremer novamente. O que restava da casa começou a se desintegrar. Miguel e Ana se entreolharam, o medo agora se transformando em uma nova determinação. Vamos, Miguel disse, puxando Clara junto. Enquanto corriam, a luz ao redor se tornava mais brilhante, e as lembranças de tudo que enfrentaram pareciam um bálsamo para suas almas. Eles não eram apenas sobreviventes, eram guerreiros. Enquanto saíam da casa, uma onda de esperança invadiu Miguel. A batalha ainda não estava ganha, mas a união entre eles era mais forte do que qualquer ritual sombrio. Contudo, como um último lembrete, a figura do pai de Miguel apareceu na porta, antes que tudo desmoronasse. Você pode ter vencido esta, mas a verdade nunca dorme. O mundo girou ao redor deles, e na fração de segundo, entre uma realidade e outra, Miguel decidiu que isso não seria o fim. Eles tinham mais a resolver, mais verdades a enfrentar. Ele olhou para suas irmãs e para Clara, uma nova aliança formada na crise. O caminho à frente estava embrulhado em incertezas, mas uma certeza surgiu. Juntos, poderiam enfrentar qualquer sombra que o futuro trouxesse. Agora, deixa eu te fazer um pedido. Você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar esta comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com